Gente, boa noite. Um monte de gente já aqui. Oi, Jaque. Tati. Tudo bom? Tati, acho que a gente tá numa posição aqui diferente, né? Eu tô te vendo de ladinho, Jaque. É porque eu coloquei num suportezinho aqui, eu coloquei ele bem. Ai, acho que para live só pode ser em É, pezinho, amiga. ah, É, então, peraí, onde é que eu vou pronto, já que já tá ajeitando. para ficar aqui melhor? Já tá melhor? Sim, eu acho que você tá ajeitando. É porque para Boa mim noite para congelou todo por um tempo. mundo. Tati? Oi, vive bem, Jaque? Não, para mim a imagem congelou. Só tô te ouvindo bem. Pronto, acho que agora. Pronto, pronto. Então vamos dar boa Ótimo. noite, né? Já tem um pessoal chegando aqui. Boa Dado noite, boas-vindas a todo gente. mundo. Ai, tô super feliz, viu, Jaque? Também. Gente, olha, vamos nos apresentar. Vamos nos apresentar. Já temos amigos aqui, o pessoal do trabalho também. Hoje a gente vai ter uma conversa, eu e o Jaque, um bate-papo, né? Super legal aqui, sobre por que é tão importante, né, treinar cuidadores. E antes da gente começar, vamos só nos apresentar, né? Então, eu sou Tatiana Maíta, eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho aqui na Assiste Vida. E atuo principalmente na liderança da Comissão de Cuidados Paliativos. E essa é a minha parceira, quase minha irmã, Jaque, né, Jaque? Irmã gêmea Todo mundo ainda. acha que a gente parece, né? Eu só confundi aí na tela. Que Pois até eu me confundi. é. Se apresente, Jaque. Então, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui essa noite para a gente falar um pouquinho sobre essa profissão, né? Que a gente vai falar sobre treinamento do cuidador, mas vai também falar do cuidador, né? Em si. Como falar de treinamento, como não sem falar dele, do cuidador. E meu nome é Jaqueline, eu sou enfermeira e eu hoje atuo aí na Assiste Vida, na área de dando assessoria na área de segurança do paciente. Isso. A gente fez um roteiro aqui, eu e Jaque, né? Preparamos um roteiro para nortear nosso bate-papo. E eu fiquei muito, assim, feliz, né, de conversar com você sobre esse tema, porque eu acho que é muito pertinente, né? Todos nós, em algum momento, eu acho que nós vamos cuidar de alguém que vai adoecer, que vai estar em sofrimento, né, que vai precisar dos nossos cuidados. Eu acho que todos nós vamos precisar cuidar de alguém em algum momento. E nem sempre a gente se prepara para esse tipo de cuidado, né? A gente vive como se a gente não fosse ficar doente, como se a gente não fosse passar por percalços. E sempre somos tomados de surpresa, né, sobre quando a gente vivencia uma necessidade dessa natureza. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre isso. A gente vai começar, a gente norteou aqui nosso bate-papo, primeiro falando assim de quem é, né, esse cuidador. Então, nós somos da assistência domiciliar, a gente trabalha com pacientes que estão em home care, né? Então, sendo cuidado em casa, e para ser cuidado em casa, uma premissa é que o paciente ele tem um cuidador, né? Então, essa é uma premissa para ele ter uma assistência em domicílio, ele tem que ter um cuidador. Então, assim, primeiro, quem é que a gente identifica como esse perfil de cuidador? Né? Quem é esse cuidador? O que é que vocês falam? O que é que você acha disso, Jaque? Veja bem, pelo conhecimento que a gente tem básico, né, a respeito do que é essa pessoa do cuidador, ele pode ser um familiar, né? Muitas vezes esse cuidador ele começa mesmo na família, né? Ou ele pode ser um cuidador contratado, né? Alguém é um profissional especificamente que ele é contratado para prestar cuidados a essa pessoa que está apresentando algum tipo de dependência. Então, essa dependência, na verdade, essa pessoa ela está apresentando limitações nas suas atividades de vida diária, seja ela as atividades de autocuidado, né? As atividades de vida diária estão ligadas ao autocuidado. Então, por ele ter essa limitação, ele necessita ter esse cuidador, essa pessoa, né, que auxilie ele a desempenhar, ele requer isso, a desempenhar a sua função. Então, dentre as suas tarefas estão justamente a necessidade dele estar capacitado, dele ter conhecimento de como promover qualidade de vida a essa pessoa que está numa situação de dependência. Então, o oferecer alimentação, os cuidados de higiene pessoal, de conforto,
que é importante, né, para essa pessoa que numa situação dessa de doença, de dependência, esses cuidados básicos, eles são importantíssimos. É o que realmente promove essa qualidade de vida, né, para ele. É. Então, Eu vejo, eu vejo também assim, Jaque, que né, na nossa experiência dentro do contexto da atenção domiciliar, que muitas vezes a gente vê famílias assim que têm 5 filhos, né? E aí a mãe adoeceu e aí os 5 filhos são 4 homens e uma mulher. E aí normalmente esse privilégio do cuidar ele ainda é muito de uma população feminina, né? feminina, Eu acho que é pronto. muito da nossa cultura. E assim, com 4 homens, várias vezes aquela filha mulher é eleita como cuidadora. Isso. E eu gosto sempre de refletir sobre isso, né? Porque o cuidador, às vezes, ele é, assim, de refletir assim, qual é o verbo, né, que determina o cuidado. Eu cuido porque eu quero cuidar, eu cuido porque eu preciso, eu tenho que cuidar. E eu acho que a resposta para essa pergunta, o verbo que se define aí, se eu cuido porque eu quero, se eu cuido porque eu preciso, porque eu tenho, ele define muito como vão ser as relações ali dentro desse âmbito do cuidado. E hoje a gente também vê outra coisa, assim, não sei se você percebe isso também, Jaque, que no contexto do cuidado, às vezes, as famílias elas estão diminuindo de tamanho em alguns aspectos e as pessoas estão sempre muito ocupadas, trabalhando e várias vezes eles precisam de um cuidador contratado, né? Né? Isso também. Falar um pouquinho do que você trouxe aí dessa questão do sexo feminino, né? Na verdade, assim, Sim, nas grandes sociedades, essa tarefa do cuidar, ela é mais da mulher, realmente, né? Isso é fato. Então, se você tem uma estrutura familiar onde tem muitos homens, eu vivo isso, viu, gente? Eu estou falando aqui com propriedade, porque eu vivo, né, meu experiência marido, própria, é verdade. né, experiência, e isso tem a tendência realmente desse cuidado, dessa responsabilidade ficar mais para o sexo feminino, até porque por isso até é uma profissão, é uma ocupação onde você tem aí uma grande maioria de mulheres. Mas a gente tem também muitos homens que estão buscando, né, se capacitar e ir para cuidadores. Então, mas assim, dentro disso do que você está falando, Tati, é que eu imagino que a importância desse cuidador, né, dessa capacitação, É, entendeu? sim, sim. E entender muitas vezes o que objetivou, né? Como foi que ele se tornou cuidador. Isso é bem importante, né? Porque eu entendo que o cuidador não é quem cuida só das questões físicas e do bem-estar físico do paciente. O cuidador ele tem uma importância no bem-estar existencial daquele paciente que ele cuida. E dentro desse contexto, ele é muito mais. Às vezes a gente percebe que a gente, em algum momento, a gente olha para o cuidador como um meio de prover cuidado para o paciente. E ele precisa das nossas atenções, ele precisa ser foco do nosso cuidado, tanto quanto o paciente, né, muitas vezes. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Na E verdade, dentro, do sim, que você está falando dessa questão, do que eu trouxe logo no início, né, do que são as atividades desse cuidador, e aquilo ali que a gente está falando é o mínimo. Minimamente, o cuidador ele está ali para cuidar dessas atividades diárias do doente. Mas, com certeza, esse cuidado ele deve ultrapassar. Não é à toa que a gente diz que a profissão do cuidador é uma profissão de amor ao próximo, né? Ele tem essa relação. É uma profissão de amor ao próximo, de empatia, de relação. Ele ultrapassa mais do que isso. E é justamente esse né, outro tema, outro eixo temático que a gente trouxe, né, da importância do cuidador nesse contexto de momento que a gente está vivendo, né? A gente tem uma população que envelhece, que lida com doenças crônicas, que perde a autonomia de maneira progressiva. Então, dentro desse contexto, a gente vai precisar de quem cuide da gente, né? Então, a importância desse profissional, eu acho que foi você mesmo que me falou esses dias, não foi, Foi. Jaque? Eu Né? recebi até um vídeo esses dias que eu achei muito interessante, né? A profissão do cuidador, ela está avançando muito por conta dessa questão do envelhecimento da população, do avanço da saúde, né? Da tecnologia, os medicamentos. Mesmo pessoas com incapacidade, elas estão conseguindo viver mais tempo. Então, a população ela está envelhecendo mais, está conseguindo chegar até a terceira idade. A gente sabe que muitas pessoas estão chegando ativas ainda no mercado, mas também nós temos uma parcela
uma frequência grande ainda de pessoas que chegam, até por conta das doenças também, que estão também mais frequentes, né? O Alzheimer, a demência, essas doenças mesmo do envelhecimento. E isso é que traz essa importância da profissão do cuidador. E esse videozinho que eu estava dizendo, estava falando justamente sobre as profissões e aquelas profissões que estão desaparecendo e as que estão surgindo, as profissões do futuro. E a profissão do cuidador é uma profissão do futuro, por conta dessa necessidade. Eu me lembro que há um tempo atrás eu li também falando sobre a questão no Brasil, desse envelhecimento no Brasil, que em 2030, quando a gente, lá atrás, quando eu li, 2030 parecia que estava longe, né? Mas 2030 está batendo na porta. Né? Que em 2030 o Brasil seria o quinto país a ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Então, só isso já demonstra, né, o fato da importância dessa profissão, de que a gente tenha realmente profissionais, pessoas capacitadas, com competência para estar exercendo. E aí é que vem a questão, né? Que habilidades e competências um cuidador precisa ter para ser um cuidador de excelência? Seja ele um cuidador da família, seja ele um cuidador contratado para exercer essa função de cuidado. Então, a gente consegue identificar perfis, né? Habilidades, competências que são necessárias para quem lida, né? Para quem atua dessa forma. Eu gostaria até de complementar, Tati, em relação a essa questão da importância, né? Até para a gente já enveredar nessa questão das competências. Porque um idoso, né, que ele tem ali um cuidador, que ele é capacitado, que ele é comprometido, que ele tem todas as habilidades, né, as competências que são inerentes à profissão, a gente consegue prevenir complicações, né, desse idoso, consegue evitar hospitalizações. Eu tive uma experiência com minha avó. A minha avó, quando ela foi chegando aos 70 anos, ela começou a apresentar, né, algumas limitações e foi evoluindo e ela chegou a ficar acamada. E foi quando inicialmente, a gente dava conta, dentro da estrutura familiar que tinha entre eu, minha mãe, minha irmã, então eram todas mulheres, né, para cuidar. E a gente conseguia dar conta, mas chegou a um ponto, inclusive foi na época que eu estava já me formando na faculdade. Então, já vinha aquela responsabilidade da Uhum. formação, do emprego novo, e você conciliar aquele cuidado na casa. E a gente chegou ao ponto de dizer, não tem jeito, a gente vai precisar contratar alguém. E nós tivemos uma Sim. experiência, graças a Deus, maravilhosa. Né? Foi uma cuidadora, assim, uma pessoa que eu guardo para sempre no meu coração, que cuidou muito bem. Eu digo que foram os 10 anos dourados, assim, da minha avó, né? Porque era uma pessoa realmente de muita competência, de capacitação e iniciativa. Era uma pessoa que não tinha uma formação de ensino, não tinha nem o ensino fundamental, mas ela tinha aquela habilidade para lidar. Né? Então, esse É. período desses 10 anos, ela evoluiu muito bem. Mas aí ela precisou sair. Ela precisou, porque a mãe dela adoeceu, ela precisou voltar para o interior para cuidar da mãe. E aí, depois, a gente não conseguiu mais encontrar uma pessoa que fosse como ela. E aí, minha avó começou a apresentar complicações. As infecções começaram a surgir, hospitalização. Minha avó passou 10 anos sem ir no hospital. E aí, foi trocar o cuidador, né? A gente não conseguia encontrar aquela pessoa que era como ela era. E aí começou. Então, assim, a importância dessa pessoa capacitada, né, para estar cuidando. Quando você falou, eu lembrei de um livro. Aí eu tenho ele aqui, como é o nome, Tatiana? Ali. É A Última Grande Lição. É um livro de é uma história de um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, esclerose lateral amiotrófica. E aí, nesse livro, ele conta como é a rotina dele de ser cuidado por pessoas diferentes, né? Ele tem cuidadores contratados. E ele é um professor universitário, né, super conhecido e renomado, e um dos alunos dele, que foi aluno dele, viajava uma vez por semana para ir conversar com ele. E dessas conversas foi extraído o conteúdo desse livro, né, a última grande lição. E ele fala bem disso, já, de como o cuidador diferente faz a diferença no cuidado, né? De como um cuidador habilitado. Aí tem uma cena do livro, tem um trecho do livro que ele fala assim, que ele queria fazer xixi e que o cuidador estava sentado, assim, meio que ocupado, lendo. Aí o cuidador falou assim, você tá de fralda, falta de fralda. Aí ele fala assim para o cuidador, eu queria que você colocasse uma fralda e deitado, fizesse xixi na fralda para você ver como é diferente fazer xixi na fralda e poder ir ao banheiro fazer xixi. E são esses detalhes, esse não tá, é o conhecimento tácito, é o implícito ali,
que muda todas essas relações de cuidado, né? E quando a gente fala, então, assim, de habilidades, de competências, eu acho que a humanidade é uma habilidade fundamental. Não tem cuidado sem humanidade, sem amorosidade. Isso não é cuidado, né? Então, É, assim, estar de fato interessado em cuidar do outro faz muita diferença, né? Já que eu acho que é um contexto, assim, que é fundamental dentro do cuidado, né? É a humanidade, a amorosidade, o desejo sincero e real de cuidar de alguém, né? é, E nem sempre, às vezes a gente vê o cuidador que é muito bom do ponto de vista de habilidades, competências técnicas, mas falta esse lado humano e cuidadoso, e isso pesa na decisão de quem está sendo cuidado, de tê-lo como cuidador ou não, né? E às vezes ele é super humano, super cuidadoso, mas do ponto de vista técnico, ele apresenta fragilidades. E ali quem cuida também percebe. Então, é um equilíbrio muito importante nesse contexto, né, amiga? Eu vejo assim, né? é. Então, assim, quando a gente pensa e fala aí de formação, geralmente os cursos de cuidadores, eles exigem que esse cuidador ele tenha pelo menos o ensino fundamental, né? Sim, sim, Assim, completo. Né? Apesar de que já existiram discussões, inclusive quando se elaborou o programa nacional, existe um programa nacional, né, do cuidador, sim. existe a discussão se seria o ensino médio ou o ensino fundamental. Mas eu penso que o que mais é importante, além do que essa formação, veja que eu vivi essa experiência de uma pessoa que não tinha nem o fundamental, mas que era, assim, perfeita como cuidadora. Né? De que essas habilidades, elas realmente perpassam por essa questão. Se a gente for aqui listar, eu diria solidariedade, né? A empatia, a escuta. Diga aí, Tati, você que é boa dessas A habilidades. humanidade, a capacidade de se Dedicação. comunicar, de se conectar verdadeiramente com a necessidade do outro ali. Eu vejo isso também dessa maneira, né? Como alguém colocou aqui, né? Essa capacidade de se pôr no lugar do outro, é o que a gente fala da empatia. Mas isso se desenvolve, isso é treinado, isso é aperfeiçoado. A gente precisa ficar atento. E esse tipo de conversa como a que a gente está tendo aqui agora abre, né, a consciência e é uma abertura de consciência para questões dessa natureza. Eu E fiquei até nem tudo pensando, são Tati, como flores de seria cuidado bacana se a gente também, né? tivesse trazido para essa live um cuidador, né? Para falar também. Ah, junto com a Né? gente. Eu já vi que tem cuidadores aqui nos ouvindo, viu? Alguns cuidadores já se Cuidadores, né? apresentaram. É. Mas nem tudo são flores, né, Jaque? Cuidar também é uma coisa muito difícil. Então, tem muitas dificuldades relacionadas ao cuidar. Você vê, assim, listando, assim, quais são as dificuldades mais impactantes, assim, mas que podem, né, de fato, impactar no Veja que resultado quando do a gente cuidado. fala, quando a gente fala dessas habilidades, dessa competência, a gente está falando aqui de situações, né? A gente está falando de empatia, a gente está falando. Isso perpassa o controle emocional, o ter calma, né? O transmitir valores para essa pessoa, a questão da privacidade do idoso, de saber, né, cuidar disso, dessa privacidade. Então, são muitas coisas. Então, imagine o quanto que essa pessoa ela precisa ter de controle realmente emocional para lidar com essas questões. E principalmente porque a gente sabe que a pessoa, quando envelhece, algumas doenças do envelhecimento, elas trazem, às vezes, uma alteração de comportamento. O idoso, ele Sim, pode apresentar, né, agressividade, agitação, a minha avó, ela gritava a noite toda. Tinha noites que ela gritava, ela gostava de chamar o nome da minha mãe e o nome da minha irmã. Ela gritava a noite toda, Karina! Hoje eu lembro isso até engraçado. Então, assim, imagine você estar ali do lado daquela pessoa, a paciência que você tem que ter e além disso, de você ter que lidar com essas situações, você também está vivenciando com a pessoa aquela evolução da doença. Você está vivenciando com aquela pessoa a angústia da evolução da doença. Se é um cuidador, é. por exemplo, familiar, que conheceu aquela pessoa ativa, que tinha uma história, que tinha uma profissão, e vê aquela pessoa, né, perdendo Declinando, né, funções, perdendo. declinando, você vai vivendo também aquela angústia. E com isso você tem que estar acompanhando, né, tá cuidando dessa pessoa. Então,
realmente eu acho que isso são uma das maiores, eu acho que dificuldades enfrentadas. Mas aí é porque eu digo que seria tão interessante se a gente tivesse um cuidador que poderia falar isso assim, né, muito bem sobre essas dificuldades assim mais comuns relacionadas ao cuidar. Eu vejo também, assim, quer ver um outro aspecto que eu vejo, assim, muito presente, né, nas relações, é como é importante esse cuidador e quem ele cuida se conhecerem, né? Principalmente, a gente precisa conhecer biograficamente. Às vezes a gente vai começar, o cuidador começa a cuidar de um idoso, que já está na fase de uma demência avançada, mas é muito importante que ele investigue ali, né, como eram as características de personalidade daquele paciente, né, as características biográficas. A gente fez aqui na CIST, acho que foi em 2017, a gente fez uma pesquisa que a gente investigou, né, quais eram as principais dificuldades do cuidador e, assim, o que é que ele sentia, né, o que é que sobrecarregava ele. E os resultados, a gente apresentou esse trabalho, inclusive, no Cibrad, a gente ganhou um prêmio por conta desse trabalho. E a gente identificou uma percepção de sobrecarga muito física, né? O cuidador tem sobrecarga física, ele tem dores musculares, ele tem dores no corpo, mas é uma sobrecarga, às vezes, também muito emocional. E, às vezes, a personalidade de quem ele cuida pode dificultar, né, a forma como ele cuida. Então, a gente às vezes vê, por exemplo, um paciente. Normalmente, quando a pessoa adoece, as características psíquicas dela mais primais, elas aparecem de maneira muito evidente. Né? Aquelas características da personalidade, elas ficam muito evidenciadas no momento onde ela está fragilizada e adoecida. Então, pessoas que durante a vida inteira foram pessoas dominadoras, que tinham muito controle sobre o contexto, sobre a situação, elas não vão ficar diferentes quando elas ficam doentes. Então, esse tipo de pessoa, várias vezes, ela quer ser envolvida na gestão do seu cuidado. Ela quer combinar qual é a hora que ela vai tomar o comprimido, ela quer combinar qual é a hora que ela vai tomar o banho. Então, e o contrário também é verdade. Aquelas pessoas que não foram pessoas que tomavam muitas decisões na vida, que sempre teve que tomar decisões por ela, às vezes estressa esse paciente se a gente ficar ofertando muitas possibilidades e perguntando para ele, pedindo que ele participe muito do cuidado, né? Agora, imagine um cuidador, um paciente que é dominador, controlador, com um cuidador que tem essa mesma personalidade, né? Então, alguém vai ter que ceder. E quem escolheu ali estar de plantão não foi o paciente, né? Não foi ele que escolheu estar de plantão. Então, é muito importante que a gente conheça essas características de personalidade, as características emocionais, a biografia de quem A a gente biografia cuida, dessa pessoa, a, né? A história isso, dela, a né? É muito história. isso. Para você conseguir se conectar, né? Ter essa empatia e conseguir cuidar realmente de forma adequada. Quando a gente começou a... Desculpe, Pode amiga, falar. fale. É porque duas falantes juntas. É que você falou aí, me trouxe tantas coisas aqui na cabeça, a gente começando a falar aqui sobre essa questão do quais são as dificuldades, né, desse cuidador, que ele mais encontra nesse cuidar, dessa questão da agressividade e como a profissão termina sendo uma profissão que tem uma tendência a causar uma ansiedade, né, na pessoa que cuida, depressão, né? Alguns estudos, inclusive, mostram que essas pessoas, elas podem, isso numa frequência alta, desenvolver realmente uma ansiedade, porque elas passam a cuidar tanto daquela outra pessoa, se envolver tanto, que elas vão, na verdade, negligenciando o autocuidado. Elas passam a não olhar mais para si, né? Então, isso é algo que é importante. Eu lembro de um paciente especificamente que eu visitei a casa. Eu me lembro que era uma família assim que geralmente as pessoas diziam, olha, quando for lá, vai com cuidado, porque a esposa é muito nervosa, muito estressada, né? E você já vai para aquele domicílio assim, né? Com uma escuta ainda mais ampliada. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu busquei saber foi exatamente essa história de vida, né? E eles eram um casal sem filhos, em que eles viveram a vida de aventuras, isso eu escutei tudo do paciente, tá? De aventuras, eles eram muito aventureiros, eles pulavam de paraquedas, eles tinham uma vida independente e livre, e foi num desses
voou pousos, né, de paraquedas, que ele teve um acidente, teve um trauma, né, de medula e ele ficou, então, paraplégico, né? Então, foi Sim. quando eles aí, aquela vida que eles tinham, acabou, né? Ela passou até então que se tornar cuidadora dele. E o que eu notei no domicílio era exatamente esse cuidado excessivo que ela tinha com ele, para com ele, né, que era o marido dela, e como ela esquecia dela, ela esquecia dela e ele esquecia até da casa, das coisas que estavam ao redor. Você notava que era uma casa que ela era o tempo todo com o foco nele. E nessa de parar para conversar, para escutar, eu gosto sempre de contar essa história porque foi um fato foi muito interessante, né? Porque ela foi conversando e eu comecei a falar e pegar no ombro dela, Tati. Eu pegava no ombro dela e eu dizia assim, olha, você precisa também se cuidar, tira um tempinho para você. E à medida que eu ia pegando no ombro, eu ia meio que massageando e falando e tocando nela, Tati. Ela foi meio que assim adormecendo, adormecendo, ela foi se explorando Né? e ela adormeceu. Ela adormeceu. Então, veja como ela estava precisando desse autocuidado. E aí foi nessa hora que eu aproveitei para conversar com o paciente. Ele me contou muitas histórias. Então, eu quis trazer aqui esse fato para entrar nessa temática da importância desse do cuidador também se cuidar. Né? Que essa dedicação excessiva, ele precisa, é uma outra habilidade, ele conseguir controlar. Né? E como fazer isso? Né, Tati, eu acho que você até saberia falar muito bem sobre isso, né? Como esse seria assim, esse autocuidado, a busca por esse É, autocuidado. eu vejo, assim, já que quando uma pessoa está começando, né? Assim, chegou um paciente em casa, chegou um familiar em casa, e aí tem um cuidador novo contratado, ou um cuidador da família que está começando a exercer esse cuidado. Eu percebo sempre, assim, quando a gente vai conversando com as famílias, eu percebo sempre que aquele cuidador ele começa a pesquisar um pouco sobre a doença, né? Ele quer saber como é que é o Alzheimer, como é que é o câncer, como é que é a doença que aquele paciente tem. E às vezes a gente precisa fazê-los entender que a doença, ela pode até ter um curso natural muito similar em todos os corpos, mas ela é única em cada pessoa, né? Cada um lida com uma doença de um jeito completamente diferente do outro. Às vezes você vê o paciente que tem um probleminha e ele acha que ele tem um problemão. Às vezes você vê o paciente que tem um problemão e ele acha que tem um probleminha. Então, quanto que cada um sofre e se sente desgastado e sobrecarregado por cuidar ou, né, de uma pessoa doente, isso muda demais. Tem uma geriatra, né, que a gente é super fã, eu sou, né, dos cuidados paliativos, e a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem uma analogia para falar de quanto a gente pode se dedicar no cuidado, que é muito legal, né, que eu acho que vale a pena trazer aqui essa referência da Ana Cláudia. Ela fala assim, olha, quando a gente vai cuidar de alguém, a gente tem que pensar assim, que a gente tem um carrinho que tem uma gasolina que dá autonomia para você andar 100 quilômetros, né? Você vai até o outro, né? Você pode ir no cuidado até 100 quilômetros. Então, se você vai demais nesse cuidado, você gasta toda a autonomia do seu carrinho, você gasta todo esse combustível, você fica sem ter combustível para voltar para você mesmo. E então, o ideal é que você vá 50 quilômetros e depois você deixa a reserva lá de combustível para você voltar a 50 quilômetros. E pode ser que algum dia, em alguma circunstância específica, você precise realmente ir os 100 quilômetros e se doar muito ali para aquele paciente. Mas se você precisar andar os 100 quilômetros, você sabe que seu carrinho só tem autonomia de combustível para 100, você vai precisar parar para abastecer, né? E o que é o parar para abastecer? É tomar o chopp no fim de semana com os amigos, é revezar o cuidado com alguém, é fazer um pouco de exercício, é dar uma caminhada, é bater sua perna no shopping, é ó, assistir a série que você mais gosta. Permitir, Então, né? e quanto mais você precisar gastar da sua autonomia, que é de 100, mais paradas para reabastecer você vai precisar ter. Então, eu acho que essa analogia dela é muito boa para a gente entender, porque é muito preocupante quando a gente está conversando com a filha de um paciente mesmo, né?
A gente estava essa semana conversando com a filha de um paciente, bem nesse perfil, né? Ela cuida de uma mãe, ela saiu, mudou de vida para vir cuidar da mãe, ela morava em outra cidade, a mãe adoeceu, ela veio cuidar, ela tem mais três irmãos homens, e ela falou assim, ó, eu não consegui almoçar hoje, eu não consegui tomar banho ontem. Quando a gente ouve esse tipo de fala, ela está dizendo assim que ela foi os 100 quilômetros, ela não parou, ela não reabasteceu, ela não tem combustível mais, né? E a gente vê, assim, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, assim, a intensidade do quanto você pode cuidar é diretamente proporcional à sua capacidade de se cuidar. E aí a gente falava para ela assim, olha só, a sua mãe precisa de você e para ela ter você por mais tempo, você precisa se cuidar, né? Você precisa fazer suas paradas, né? Você tem três irmãos, então vamos chamar os seus irmãos, vamos conversar assim, poxa, será que um fim de semana por mês pode ser de cada um para eu ter o fim de semana de folga? Você precisa dormir uma noite inteira, você precisa ter tempo para tomar banho, você precisa se alimentar. Então, e quanto a gente vê assim, que quanto mais é intenso a relação afetiva de quem cuida com quem é cuidado, mais ele tende a esticar e passar dos 100 quilômetros, sabe? Então, isso é muito importante, né? A gente Nível às de vezes dedicação acha, valoriza, vê isso como bonito, né? E às vezes a gente, poxa, como ela é é dedicado, dedicada, né? mas não Como ela sabe, é dedicada. né? Isso. E ela passou da conta, ela passou do limite, ela passou, e aí ela pode faltar para a mãe dela, né? E às vezes o tom da conversa, e por isso que todo mundo que está envolvido com cuidado precisa ficar muito atento, porque às vezes puxar essa conversa é de qualquer pessoa da equipe também, né? Isso. Então, olha, vamos fazer uma reunião com a família, vamos conversar todo mundo junto para ver se a gente consegue, né, dividir um pouco mais esse cuidado entre os membros da família, porque família é assim, é que nem móvel, né? Mesmo os distantes, quando eles se movimentam, eles impactam ali no cuidado. Então, às vezes a gente tem uma tendência natural a orientar mais e falar mais com quem está ali sempre presente. Mas às vezes o que a gente tem vários níveis de cuidado diferentes, de cuidadores diferentes. Tem que vai do que troca a fralda ao que paga as contas. E a gente precisa ficar atento e ver quem são todos os atores que estão ali dentro dessa cena, porque todos têm impacto no cuidado daquele paciente, daquele indivíduo. E às vezes a gente, né, fica muito ali atento Isso. naquele que está, né, já que envolvido ali É. diretamente com o cuidado. Eu fico muito preocupada quando eu ouço um cuidador dizendo não comi, não tomei banho, porque estava me dedicando à minha mãe, né? E o inverso também, né? A gente fica muito assim, às vezes é um cuidador que é contratado, mas também tem um vínculo afetivo profundo ali com aquele paciente. A gente vê ele vivenciando aquele luto da perda, a gente vê ele vivenciando aquele luto de ver o paciente que ele cuidou durante tantos anos, né, declinando. E isso também causa muito sofrimento psíquico para quem cuida. Então, E é importante quanto que esse mais cuidador intenso, seja forte, né? Ele tem que estar bem. Como é que ele vai conseguir cuidar, né, se ele não está bem, né? É que nem naquelas mensagens que a gente vê no avião, né? Aquelas mensagens de segurança que tem que se faltar o ar, você pega a máscara, coloca primeiro você, depois bota na criança. Por quê? Porque você precisa estar bem, porque é uma situação, como é que, né, que se salva. E aí, Tati, nessa perspectiva da questão do cuidador, né, se cuidar, eu acho que outra opção também é buscar grupos de apoio. Eu li algumas coisas a respeito disso. O próprio Programa Nacional, ele fala disso, né? Você ter grupos, buscar ambientes onde você pode trocar essas experiências do cuidar, né? Conversar, compartilhar, isso auxilia muito. Falar sobre as situações de conflito, porque, como a gente já trouxe aqui, né? O cuidar, ele pode trazer também essas situações de conflito. Imagine essa situação que você trouxe, né, de algum cuidador que tem uma postura mais de imposição, sendo que o paciente ele o também paciente tem uma história, né, de que manda ali naquele momento. Então, ter esses ambientes, então quando você fala marcar esses encontros, marcar essas reuniões para falar sobre isso, eu penso que são assim essenciais para realmente a gente conseguir ir tratando essas situações.
Agora, E outra isso que você falou do compartilhar é fundamental, Jaque, né? Quando a gente faz os cursos de cuidadores, a gente vê sempre nos intervalinhos dos cursos eles conversando, né? E entre eu me eles, lembro né? bem entre eles, trocando experiências e tal, falando. E aí eu me lembro bem de um dos cursos que a gente fez, uma cuidadora que era filha de um paciente nosso, falando assim, olha, eu tomo cuidado, eu que cuido do meu pai há não sei quantos anos, e sou eu, somente eu, né? E ninguém cuida dele tão bem quanto eu, tem isso também, né? Ninguém cuida bem dele tão bem quanto eu, então por isso que eu tenho medo de sair, assim, porque quando eu saio, e aí não trocaram a fralda, aí não deram o remédio na hora certa, né? E aí ela conversando e uma outra cuidadora escutando e falando assim, pois é, né? Eu também sou igualzinha a você. Aí, justamente, meus irmãos viviam dizendo que eu tinha que sair, que eu tinha que ir no cinema, que eu tinha que tomar um chopp. Aí, bem no primeiro dia que eu fui, quando eu voltei, meu pai tinha passado super mal. Aí, nunca mais eu fui, né? Essas duas batendo papo. Aí, chega Não uma pode, pode terceira. ser heroína, né? Pois Ela é é. heroína, ela não pode sair. As heroínas, né? Aí chegou uma terceira e falou assim, mas aí justamente que a gente... Aí uma outra chegou na conversa e falou, mas a gente tem que se trabalhar, porque a gente pode realmente faltar, né? E a gente precisa, inclusive, orientar e treinar outras pessoas para cuidarem também quando a gente cuida. Porque vai ter um momento que a gente vai precisar realmente sair, mesmo que não seja para tomar um shopping, você precisa de ir numa consulta médica, você precisa ir no dentista, você precisa fazer alguma coisa. Então, faz parte do exercício da gente também pensar, ele vai ficar bem, ele não vai, né, morrer se eu passar 2 horas fora de casa. E aí você via as duas olhando para essa terceira, assim, com aquela cara assim de que. E você conseguiu? Eu consegui. No começo foi muito difícil, para mim era muito complicado, mas eu fui uma. Aí nessa primeira vez que eu fui, eu deixei uma lista de orientações, né? Fiquei ligando toda hora. Na segunda vez eu liguei menos. Na terceira, hoje eu já vou mais tranquila. Então, esses grupos, poder trocar informações e trocar experiências realmente faz muita diferença. Faz É que muita nem a diferença. gente está aqui conversando, à medida que você fala, conversar, falar, ela tem um Eu efeito aprendi com você, terapêutico, né? eu aprendi com você isso, e é verdade. Tem um efeito terapêutico mesmo. Você falar é importante. Você vai Você fala, elaborando, né? Na sua é, cabeça, você vai, né, enquanto você está falando, você está refletindo, você está organizando seu pensamento, e isso ajuda também a lidar com essa questão. importante. É, e aí, nesse sentido, eu penso, Tati, que também outra coisa que é muito importante desse cuidado com o cuidador é a informação. Eu acho que a gente Informação? vai falar justamente nessa questão do Sim, conhecimento. Né? sim. Existe até um manualzinho técnico do Ministério da Saúde, é um guia prático de cuidadores, que ele fala isso, que a informação ela é importantíssima para auxiliar esses cuidadores a saber lidar com essas situações e prevenir essas situações de estresse. Né? O conhecimento, tanto técnico, quanto o conhecimento também acerca de como lidar com essas situações de excesso de trabalho, né? Eu até Sim. não trouxe aqui uma questão, porque eu acho que uma outra habilidade, digamos assim, na verdade, um pré-requisito do cuidador é ter preparo físico, né? Ele precisa, ele lida com atividades que Sim. são muitas vezes pesadas, né? De ter que mudar aquele paciente, se é um paciente que tem um sobrepeso. Então, esse preparo físico, muitas vezes ele deambula muito, né? Ele tá aqui, deu banho, o paciente está tomadinho um banho, tá ali em cima da cama. Tá bom, aí ele vai sentar e não, já tá na hora de dar dieta, e vai lá, prepara a dieta, administra a dieta, tá bom, deu a dieta, já tá na hora do medicamento. Então, assim, é muito movimento, não se para, né? Os momentos de descanso, de repouso são muito pequenos e são repetitivos. É aquilo ali todos os dias. Então, ele tem que ter uma criatividade, ele tem que ter uma tomada de decisão, tentar mudar também um pouquinho a rotina, né? Hoje é um passeio com aquele paciente para tomar um sol. É tentar fazer coisas que possam sair até um pouco dessa rotina repetitiva, porque eu acredito que isso também pode levar a digamos assim, adoecer também do cuidador, né? Sim, sim. Não é? É, eu me lembro, Importante. Jaque, que quando a gente fez a pesquisa, né, e investigou com cuidadores os principais fatores que estressavam, que geravam estresse,
psíquico, emocional e físico neles, um dos fatores que mais estressava o cuidador, né, no trabalho que a gente fez, foi justamente ele não saber, o medo, assim, é um estado de alerta permanente que ele tem que estar, né? Então, esse é um fator de estresse importante, é aquele estado de alerta permanente, porque ele tem que ficar prestando atenção naquele paciente o tempo inteiro. E um outro aspecto importante que a gente levantou nos dados, assim, mais de 80% eles tinham muito medo do paciente ter alguma intercorrência clínica e ele não saber o que fazer, né? Então, esse foi considerado um dos principais fatores estressores para os cuidadores, ele ter alguma intercorrência e eu não saber o que fazer. Por isso, ter acesso a conhecimento, a informação. E aí, Isso, quanto como lidar em mais, olha só a situações. relação, quanto mais o paciente tinha sondas, ostomia, se era traqueostomizado, gastrostomizado, usava sonda, quanto mais dispositivos ele Mais tem, complexo, né, esse cuidado. e mais o cuidador tem medo de o que fazer se acontecer alguma coisa. Alguma coisa. É uma dos temas, na verdade, dos currículos de formação, é justamente esse saber lidar em situações de urgência, primeiros socorros, porque ele está ali com um paciente que pode a qualquer momento, né, acontecer qualquer coisa. Então, estar atento aos riscos que esse paciente tem. É por isso que no curso que a gente vai promover na semana que vem, a gente ficou esse tema relacionado ao risco, ele ficou, inclusive, mais evidente, foi o que a gente mais valorizou. Não foi isso, Tati? Em Foi relação isso, à foi. questão dos riscos e do autocuidado, né? A gente, então, assim, porque como esses saberes técnicos são os que mais levam, né, provocam temor, né, a gente ficou bem atento a ofertar esse tipo de informação, né, para os cuidadores. Então, a gente vê assim, né, a gente fazia o curso de cuidadores presencialmente, né, era um curso que tinha uma carga horária maior, um curso que tinha uma carga horária de 20 horas, e ele era presencial, a gente fazia na sede da Assiste Vida. Nesse contexto de pandemia, a gente precisou fazer desse modo virtual, porque é o modo mais seguro para todo mundo. E aí a gente fez uma seleção daqueles temas que são os mais importantes, minimamente, que precisa saber quem está ali envolvido com cuidados de pacientes que estão em atenção domiciliar, né? É aquela história, né? Se você vai cuidar, você precisa saber até, né, até onde seu carrinho pode andar. Então, quanto mais informação você tem a respeito disso, mais seguro você Mais fica para segurança executar o para cuidado. E isso. você, não, é mais segurança, é mais segurança para você e é mais segurança para o paciente também, né? Porque o cuidado em domicílio ele é compartilhado, né? É a assistência domiciliar da empresa de home care e quem está em casa cuidando. Então, como é um cuidado compartilhado, a gente precisa ser muito parceiro, né? A gente precisa dividir muito essas informações, compartilhar, trocar, porque é isso que vai fazer a diferença, né, Jaque, nesse sentido. Eu acho importante a gente dizer assim, o nosso curso que a gente vai promover, ele não é um curso de formação, né? Porque dentro do curso de formação do cuidador exige essa informação, esse conhecimento que ele precisa ter. Primariamente, precisa ter conhecimento sobre as doenças do envelhecimento e o que fazer, quais são os cuidados para a pessoa com essas doenças. Envolve essas Sim. questões, né, de risco, de primeiros socorros, de cuidados com a alimentação, o lidar com os conflitos. Então, assim, é um currículo que é muito mais arrojado. Mas realmente a gente pensou em trazer assim temas centrais, né, em relação a essa que eu acho que já vai ajudar muito a, inclusive, a aperfeiçoar essas pessoas que já são cuidadores, né, a estar se atualizando, a estar cada vez mais ganhando essa segurança, né, para estar lidando no dia a dia, no cuidado aí com o seu paciente. E sempre lembrar que isso tudo faz diferença, né, Jaque? Assim, às vezes, até o paciente que não que tem alteração cognitiva e que não verbaliza, ele sente o cuidado, né? Ele às vezes não entende o que está acontecendo, mas ele sente o que está acontecendo, né? E mãos cuidadosas, seguras, né? Cheias de amorosidade e de afeto, elas são percebidas de maneira diferente, né? Então, sempre o objetivo maior é a gente prover e nos capacitar a todos para cuidar de uma maneira, né,
sempre mais amorosa, né? Eu acho que esse é sempre o foco da questão. Daí, e para isso a gente precisa estar habilitado, a gente precisa estar imbuído, a gente precisa estar cheio de conhecimentos. Quanto mais conhecimentos a gente tem nesse sentido, mais a gente vai cuidar de maneira mais segura do paciente e podendo olhar para esse indivíduo, né, como um todo, né, eu vou olhar para esse indivíduo na sua integralidade, olhar para a pessoa, para as suas questões. Então, eu acho fundamental sempre estar se envolvendo com isso, sempre procurando se aperfeiçoar nesse contexto. Todo mundo que cuida precisa estar sempre procurando cuidar melhor. E a forma que a gente tem de aprender a cuidar melhor é se aperfeiçoando nesse contexto, né? Então, chamando todo mundo, a gente aproveita aqui para chamar todo mundo, convidar, né, e que as pessoas nos ajudem a divulgar. É um curso gratuito, né, é um curso para cuidadores, é um treinamento para cuidadores que acontece. Divulguem aí a quem vocês puderem divulgar, né? A gente ter um Hum, público bom aí e a gente poder contribuir, né, com a formação aí dessas pessoas. Isso. Na rede social da Assist, no link da bio, tem o link de inscrição. Então, faz uma inscrição aqui pela internet, tem um link do Simpla. É um curso de 4 horas, no dia 14 e 15 de abril, à noite. É um curso em que os inscritos, né, que participarem, eles recebem um certificado, né, de 4 horas de duração. Então, a gente conta com todos vocês, assim, que querem cuidar melhor, né, que precisam, que estão dispostos e interessados em cuidar de maneira cada vez melhor das pessoas que estão, né, necessitando de cuidado, para divulgar, participar e serem nossos parceiros aí nesse contexto, nossos né, parceiros. Jaque? Eu não sei, Tati, se você conseguiu acompanhar as mensagens. As minhas mensagens aqui meio que Eu fiquei travaram, tentando né? aqui, até me desconcentrei um pouquinho com as mensagens, tentando acompanhar aí, pegar as mensagens para ver se de alguma forma tem alguma coisa que a gente não contemplou, que talvez Eu eu tô voltando aqui as mensagens para ver se tem alguma coisa, se tem alguma pergunta, se alguém ficou com alguma dúvida. Mas a maioria das mensagens são de pessoas falando que de fato o tema é importante, né? De que falar sobre essas questões são importantes. E Tana está aqui falando para a gente, né, da importância de ter esses recursos internos e externos. É, Aí aqui de gente falando assim, poxa, eu queria participar, como é que faz? A gente falou, né, justamente através do link da bio, pronto, divulga. lá, de inscrição, né? É, eu acho que, e aí a maioria das pessoas estão comentando e ratificando, né? Reforçando aqui as nossas falas, já, que nesse Isso, o Cris Gênesis sentido. falou, vi isso, é super interessante, pois hoje muitas pessoas não entendem a atenção do cuidar, se pôr no lugar do outro, cada um com a sua individualidade, mas o respeito é único. Bacana. E Tana fez uma pergunta para mim, eu não vi, foi, então deixa eu ver se eu consigo achar a sua perguntinha aqui. Como sensibilizar, aqui Tana fez, como sensibilizar os cuidadores para o autocuidado? Ai, essa pergunta Desafio, vale um né? milhão de dólares, né? Vale 1 milhão de dólares. Porque, assim, eu vejo da seguinte forma: é como a gente fala assim, como é que faz para uma pessoa gostar mais dela, né? Como é que faz para uma pessoa gostar mais de si mesma? E a gente cuida mais da gente quando a gente presta atenção e a gente valoriza as nossas habilidades, os nossos recursos, as nossas forças, a gente enxerga, né, as nossas qualidades, a gente valoriza o que a gente é. Isso é uma construção, né? Isso vem com o tempo, à medida que a gente vai amadurecendo. E eu acho que uma das formas que a gente tem de sensibilizar é justamente a gente falar mais sobre isso, né? Um dos fatores, né, voltando para o trabalho, para a pesquisa que a gente fez, um dos fatores que estressava muito o cuidador era não ser reconhecido, né? Ele não ser reconhecido como uma pessoa que faz um bom trabalho. Então, você vê que sempre tem ali, como fator estressor, uma necessidade de reconhecimento. E às vezes, se ele não reconhece ele próprio as suas qualidades, né, isso fica difícil. Então, eu acho que falar mais sobre o assunto, né, e mostrar para as pessoas assim que elas têm que olhar para si, que elas têm que cuidar de si mesmas e não, elas não são um instrumento para o outro, né? Elas precisam olhar para elas como pessoas
que tem necessidades. Isso é tão bonito, isso é tão importante, né? Você às vezes vai cuidar de um paciente, você não está num bom dia, e você poder dizer para ele assim, poxa, hoje eu vou cuidar de você um pouco diferente, porque hoje estou meio triste, porque hoje estou meio chateado. Isso não é não ser profissional, isso não é fraqueza, isso é humanidade, né? Isso é humanidade. E só quando a pessoa ela se reconhece e valoriza o seu eu interior, ela é capaz, né, de lidar com isso de uma maneira mais natural. Então, Ita, eu acho que é bem isso, né? Que é bem isso, assim, é trabalhar nesse sentido com as pessoas, assim, de que elas precisam valorizar o que elas têm de mais bonito dentro delas, né? Que elas têm de mais potente dentro delas, né? Ah, eu acho que minha parceira, isso, Ita, mostrar suas vulnerabilidades de maneira natural e só lida bem com suas vulnerabilidades quem se conhece um pouco mais, né? Então, esse autocuidado vem de um processo que envolve autoconhecimento e autovalorização. E não se faz cuidado em ambiente domiciliar sem cuidador. Então, essa é uma mensagem final, assim, de que é muito, né? É muito importante. Já que eu vou te chamar de novo, porque você caiu, né? E aí eu vou te chamar para você entrar e dar o seu tchauzinho e o boa noite também aqui para todo mundo, né, Jaque? Tô te chamando, viu? Para você poder entrar e se despedir também do pessoal. Eu caí, Tati. O melhor Sim, eu... saco da sala. Eu disse, não, tem que participar dessa mensagem final. Claro. Entre aí, minha amiga. Eu trouxe aqui uma mensagenzinha que eu achei tão linda, né? E eu gostaria de ler para a gente finalizar aqui essa nossa live. Cuidar é muito mais do que um ato. Cuidar é uma atitude. Requer conhecimento, responsabilidade, mas também afetividade de ser humano entre ser humano. Então, eu penso que essa frase ela resume tudo aqui que a gente trouxe aqui hoje, né? A gente trouxe bem esses aspectos afetivos, da solidariedade, e é por Da isso que humanidade, é da complementando amorosidade. a resposta que você deu aí à pergunta de Tana, de que Sim. eu penso que a gente é promover mais esses cursos e sempre trazer essa temática, sempre falar desse autocuidado. A gente não pode descuidar de realmente de cuidar, né, dessa pessoa que cuida. Isso, então, é muito legal, viu? Falar com vocês, conversar com Muito vocês. A bom. gente agradece, né? A participação de vocês aqui, a presença, a disponibilidade. A gente está no contexto de que essa é a única forma da gente se comunicar, né, com as pessoas, mas as pessoas também já estão meio cansadas desse meio de comunicação, das lives, e mesmo assim vocês vieram participar. Então, Agradecer, muito obrigada. muito bom ver todo mundo, ver os nomezinhos aí subindo, bacana. É, muito bacana. Um beijo, minha gente. Boa noite para Semana que todo vem, mundo. então, no curso, hein? A gente Semana que vem no os curso. cuidadores que estão aí, a gente se vê lá no curso. Isso. Um beijo, minha gente. Um Até a beijo, próxima semana, viu? beijo. Obrigada, Tati. Obrigada, Jaque.